Quase todo mundo já sabe que o Superman e o Apocalipse já se enfrentaram, e que ambos morreram nessa batalha. Mas o que pouca gente sabe é o que aconteceu quando os dois ressuscitaram e se enfrentaram novamente. E nessa história, o Apocalipse não enfrentou só o Superman, ele enfrentou também o Darkseid e o Radiante. Então, se você quiser saber como foi essa revanche e como foi a luta do Darkseid contra o Apocalipse, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E só para vocês saberem, eu tenho um outro vídeo contando tudo sobre as origens do Apocalipse, desde a sua criação até a sua luta contra o Superman. E esse vídeo de agora conta de forma resumida a história do que aconteceu após a luta do Apocalipse com o Superman. Então eu recomendo fortemente que após ver esse vídeo, você vá ver esse vídeo das origens do Apocalipse. Ele vale muito a pena, e o link estará na descrição e também estará no card no final do vídeo. E dito isso, vamos começar! E tudo que você precisa saber aqui é que após o Apocalipse morrer na luta contra o Superman, ele foi exilado da Terra preso a um meteoro. Ou seja, o corpo morto dele foi preso ao meteoro e lançado ao espaço. Essa foi a forma que a humanidade encontrou para se livrar dessa imundície. Mas depois de um bom tempo, uma nave que estava indo para Apocalipse encontra esse meteoro e acha ele muito estranho. Então os tripulantes dessa nave resolvem abduzir esse meteoro. Só que, como era de se esperar, o Apocalipse reviveu e se livrou do que o prendia e matou todos que estavam na nave. E quando essa nave chegou ao seu destino, que no caso era Apocalipse, ele escapou e fez exatamente o mesmo que ele fez com a Terra e com qualquer outro lugar que ele já esteve. Ou seja, saiu metendo porrada em tudo. E ele começou a destruir setores inteiros de Apocalipse, matando todos à sua frente. Até mesmo a guarda de elite de Darkseid, composta por novos deuses, não foi párea para ele. Então, o Darkseid resolve lutar pessoalmente contra o Apocalipse e vai ao encontro dele. E ao ver o Apocalipse, o Darkseid logo usa suas rajadas Ômega para destruir o monstro. Mas o Apocalipse não só sobreviveu, como partiu para cima do Darkseid. E durante essa luta, o Apocalipse se mostra muito superior ao Darkseid no combate corpo a corpo, dando uma verdadeira surra no tirano de Apocalipse, o deixando à beira da morte. Então, se você queria saber o resultado de uma luta do Apocalipse contra o Darkseid, aqui está. E o Apocalipse derrotou o Darkseid na maior, e foi uma surra. E após o Darkseid ser derrotado, a única solução para evitar que o Apocalipse destruísse tudo era teletransportar ele, porque vencer não tinha como. E assim foi feito pelas defesas de Apocalipse. Então o Apocalipse foi teletransportado para onde? Para Calaton, aquele primeiro planeta que ele foi e que no passado ele foi derrotado pelo Radiante, que é aquele ser extremamente poderoso e intangível que eu falei no primeiro vídeo. E novamente o Apocalipse sai destruindo tudo em Calaton, e o Radiante foi novamente lá para tentar detê-lo, assim como ele tinha feito alguns anos atrás. Mas dessa vez o Apocalipse estava completamente adaptado, e nada que o Radiante fazia gerava qualquer efeito sobre ele. O golpe que outra hora matou o Apocalipse agora não fazia qualquer efeito. E com um único golpe, o Apocalipse destruiu o Radiante, mostrando que ele é capaz de se adaptar até a intangibilidade. Não há uma única defesa segura contra o Apocalipse. Então, Calaton parecia estar condenada. Só que após uma longa saga, o Superman aparece para lutar novamente contra o Apocalipse. Mas dessa vez, o Superman está com algo que parecia uma armadura e com algumas armas. E esses acessórios vieram de uma caixa materna. Então esse Superman estava upado com os poderes da caixa materna. E então o Superman começa a usar uma estratégia muito inteligente e resolve se manter longe, usando essas armas para atacar o Apocalipse à distância. Mas por incrível que pareça, o Apocalipse se adaptou a essa estratégia do Superman e as estruturas ósseas dele passaram a ser projetadas à distância, parecendo a teia do Homem-Aranha. Ou seja, ele se adapta a tudo, tudo mesmo, simplesmente tudo.
É como se o corpo dele desse a ele o que ele precisa para vencer o combate, seja lá o que for. Se você ficar intangível, algo vai acontecer que ele vai driblar a sua intangibilidade. E o mesmo vai acontecer se você tentar se manter longe ou qualquer outra coisa. Até quando o Superman usou uma arma sonora, o corpo do Apocalipse criou estruturas ósseas para proteger o seu ouvido. E nessa batalha ainda tentaram desligar o sistema nervoso dele, mas ele se adaptou. O Superman ainda tentou usar aquelas armas da caixa materna, que vale lembrar que tira sua energia da fonte. Mas o Apocalipse se adaptou. Ele tentou usar a visão de calor, mas o Apocalipse se adaptou. E quando nada funcionou, o Superman foi para o corpo a corpo, para a porrada. E então ele percebeu que o Apocalipse estava completamente adaptado a uma luta contra um kryptoniano. E então o Superman não conseguia fazer quase nada contra ele, e os golpes do Apocalipse eram extremamente efetivos. E então, como último recurso, o Superman usa a caixa materna e um outro dispositivo e leva o Apocalipse para a entropia, que é a energia do fim dos tempos, onde tudo será destruído. Então foi um ataque suicida, pois o Superman sabia que ia morrer novamente, e dessa vez não iria conseguir matar o Apocalipse. Mas quando os dois iriam morrer, um personagem chamado Tempus tira o Superman dali, salvando ele. O Apocalipse então fica nessa região sofrendo lentamente os danos da entropia até ser completamente desintegrado. E esse era para ser o fim do Apocalipse, mas obviamente ele ressurge mais algumas vezes. E agora vocês entendem o porquê não dá para subestimar ele? Aparentemente não importa muito que arma ofensiva ou defensiva você tenha, ele pode com o tempo driblar seja lá o que for. Até armas de uma caixa materna que tem energias da fonte ou as rajadas ômega não foram suficientes para deter ele. Além dele ser de certa forma imortal. Então, ele vencer pesos pesados, seja da DC ou da Marvel, como Hulk ou como qualquer outro, não é, de forma alguma, uma forçação de barra. Esse cara é um verdadeiro terror para qualquer personagem. O Apocalipse é um monstro ao estilo filme de terror, que nunca morre e que sempre volta muito pior. Ele foi um monstro criado para matar o cara que até então ninguém conseguia matar. É o cara que você pode até vencer uma vez, mas não duas vezes. Ele pode se adaptar a tudo, sendo essa habilidade aparentemente sem limites. Ele não tem pontos fracos e não tem como negociar, pois tudo que ele tem é o desejo de matar e de meter porrada em tudo que se mova, e naquilo que não se move também. E em breve eu vou trazer um outro vídeo sobre o Apocalipse, focando melhor em todos os seus poderes e em todas as suas versões, inclusive as mais recentes. Vou falar de algumas outras histórias dele e também de como seria possível matar ele em definitivo, se é que isso é possível. Então, para não perder esses vídeos, se inscreva no canal e deixe o seu like se você gostou, porque isso é muito importante para a gente e é a melhor forma de você apoiar o nosso trabalho. Eu conto com vocês e até a próxima!